computador, certo? Melhor. Pronto. Então, agora o que eu estou percebendo é que quando eu coloco em tela cheia, eu não vejo mais vocês. Isso não está sendo bom, não. Mas, paciência. Então, Ô, gente... Marcos, Oi? não, fica bom assim, quando com a tela cheia, porque você fica aparecendo para cada um. Ah, é? Tá bom. É. Então tá certo. Então, gente, alquimia tem essa origem, e a palavra chumos também tem uma origem ligada ao próprio nome do Egito, né? Então, o Egito Antigo, em vez de ser chamado para eles de Egito, eles eram chamados de Quêmia, né? E por causa dos humus que existiam nas margens do rio Nilo, né? A fertilidade presente ali e o fato de ser escuro, negro, né? Tinha essa conexão com a palavra alquimia, né? Que a gente vai ver daqui a pouco por quê. Então, a alquimia é estudada sobre 3 aspectos. Isso aí é tirado do glossário teosófico. Então, Helena Blavatsky, essa parte é de Helena Blavatsky mesmo. A alquimia é estudada sobre 3 aspectos diversos, suscetíveis de interpretações distintas, e que são o cósmico, o humano e o terrestre. Esses 3 métodos são representados pelas 3 propriedades alquímicas: enxofre, mercúrio e sal. Por que eu disse com tanta convicção que isso é da própria Helena Blavatsky? Várias passagens do glossário teosófico foram acrescentadas depois por outros teosofistas, mas essa eu descobri de onde veio. Foi de um texto que Helena Blavatsky escreveu sobre alquimia no século XIX. E ela era de uma revista, e é difícil, é raro de encontrar. Eu consegui ela em inglês, em PDF, depois eu até posso disponibilizar para o pessoal. Bom, então, a conexão que ela faz com essas três divisões, que ela diz que é uma outra divisão do mundo setenário, é uma outra subdivisão, porque ela diz que o universo, o mundo, o ser humano, tudo pode ser dividido em 7, mas podemos ser menos detalhistas e trabalhar com 3 níveis. E aqui nós estamos com um esquema que mostra o simbolismo, né, na alquimia mesmo, desses 3 elementos, das 3 subdivisões, enxofre, mercúrio e sal, considerando que o sal representando a parte mais densa, o enxofre é mais sutil. Entendam que esse enxofre, esse mercúrio e esse sal não são os mesmos enxofre, mercúrio e sal que a gente conhece da química. Tem um significado muito mais amplo, muito mais abrangente. Aqui, no caso, a gente pode associar a várias coisas. Então, esse quadro ele é uma síntese, vamos dizer assim, de várias associações místicas que podem ser feitas com essas 3 divisões. Aqui em cima tem a combustibilidade, volatilidade e fixidez, que era o atributo que os próprios alquimistas davam a esses 3 elementos, que a gente pode traduzir a combustibilidade com vitalidade, vontade, a volatilidade com consciência, sabedoria, a fixidez com forma e ação. Então, vocês já estão vendo que tem algumas coisas similares àquelas 3 divisões que a gente conhece da própria teosofia, que também a gente pode dizer que são as 3 forças, são os elementos presentes das 3 forças: Forhat, ou Agni, Prana, Kundalini. É o termo mesmo que ela usou, né? Cósmico, humano e terrestre foram os nomes que ela atribuiu. E no texto que ela fala de alquimia, ela coloca que todo o universo pode ser dividido nessas 3 partes. Então, cada objeto, cada ser, cada criatura do universo pode ser dividida nessas 3 partes. É a parte mais física, a parte mais sutil, intermediária, e a parte mais elevada, né, que a gente poderia dizer que já é no nível da alma, né? Então, nós temos aí uma terminologia que é mais de Alice Bailey, né? O fogo elétrico, o fogo solar, o fogo por fricção. E, por último, uma terminologia mais oriunda da alquimia chinesa, que é o Yang, o Yin e o neutro, que estaria o andrógeno ligando os 2, né? Seria o Yin e o Yang juntos, criando uma neutralidade. Bom, outra questão que é muito básica, não é a que a gente vai aprofundar aqui,
da alquimia, mas que está presente em quase todos os livros, todos os tratados, é a divisão em 4 elementos do universo. Essa divisão vem da Grécia, mas também a Grécia colheu de informações do Egito, e a gente vai ver na Índia, a gente vai ver em vários lugares a divisão em 4 elementos, sendo que na Índia e na China, que tem uma visão um pouco mais espiritualista, né, do que os greco-romanos, eles ainda atribuíam mais um elemento, que Aristóteles, por sinal, até chamou de quinta essência. Mas Empédocles, que primeiro dividiu o universo em 4 forças, em 4 elementos, depois trouxe para a gente, para o Ocidente, essa visão, né? Entendemos já há algum tempo que também esses 4 elementos não são só terra, ar, fogo e água. Eles simplesmente representam, né, uma maior solidez ou menor solidez, mas por ser em 4, também representa o mundo físico, né, com seus 4 direções, né, da Rosa dos Ventos. Temos aí um simbolismo muito forte, muito presente. E essa fala de Isis sem véu, que eu trouxe para justamente elucidar essas partes iniciais, né? Os 4 elementos, terra, ar, água e fogo, contêm, para o estudante da alquimia e da antiga psicologia, ou como agora é chamada magia, muitas coisas que nossa filosofia jamais sonhou. Reparem que aí ela já está falando a relação com a psicologia. De certa forma, quando o Jung estudou a alquimia e trouxe todos aqueles elementos da alquimia para a psicologia, ele, de certa forma, percebeu não só que a alquimia tinha muito a contribuir para a psicologia dele, e até mesmo viu coisas que ele já tinha concluído, né, que estavam presentes na alquimia, como também ele percebeu que a alquimia já era um embrião não só da química e da física e de tantas coisas, mas também da própria psicologia. Eu trouxe isso aqui, gente, é uma espécie de, um pouco ousado da minha parte, mas eu, de certa forma, coloquei esse trabalho. Alguém está com o fone aí acionado, está fazendo um pouquinho de barulho. Mas aqui a gente tem mostrando, né, nessa primeira coluna, sensação, sentimento, pensamento, intuição, e a gente consegue dividir aqui, né, ver os 4 elementos associados a essas 4 funções junguianas, e depois a gente trouxe aqui algo que foi um complemento do trabalho de Jung quando ele estudou o livro O Segredo da Flor de Ouro. Esse livro, O Segredo da Flor de Ouro, foi um primeiro tratado de alquimia que Jung teve contato e que fez ele entender o mundo todo sobre essa divisão yin-yang. Aí a gente se pergunta em que isso repercutiu na psicologia junguiana. Simplesmente na ideia de que nós entendemos que existem pessoas mais introvertidas e pessoas mais extrovertidas. A partir deste contato, ele acrescentou a divisão tipológica dele de 4 elementos, ainda a divisão em 2, introvertido e extrovertido. Mas eu tive a ousadia, já que a gente falou nesse instante dos 3 elementos, Mercúrio, enxofre e o sal, entendendo o Mercúrio intermediário e andrógeno, de acrescentar essa androginia aqui entre o yin e yang e mostrar como é que a tipologia junguiana se conecta com a tipologia astrológica. Porque a gente vai ver o fixo, o cardinal e o mutável. O fixo, o cardinal e o mutável. Acrescentando 3. Então, se na tipologia junguiana a gente vê 4 divisões, e com o extrovertido e introvertido a gente acaba tendo 8, se a gente acrescentar um elemento, o Mercúrio, na história, a gente vai chegar a 12, porque a gente vai ter 4 vezes 3, não 4 vezes 2. Então, acaba a gente encontrando toda essa tipologia dos signos e dos planetas associados. Mas isso foi só um parêntese, porque foi uma descoberta que eu tive nessas leituras recentes aí de alquimia, e eu queria compartilhar com vocês isso, né? E aí eu posso dizer a vocês que, passando assim rapidamente, todas as operações que os alquimistas faziam, né, que hoje também a química utiliza, e que, né, talvez com outras terminologias, mas que utilizam, né,
utilização de fogo, né, para aquecer determinadas reações mais térmicas, etc. A mistura com água, a solução, etc. Separação de substâncias já existiam na alquimia e elas eram associadas a situações da nossa psique, da nossa vida cotidiana, justamente por causa daquela lei, daquele princípio da correspondência de Hermes Trismegisto, né? Que está em cima como que está embaixo. Então, por exemplo, quando eles falavam em calcináceo, né? Lembrem que no latim o TIO no final tem som de C, então é calcináceo, é calcinação. Essas 7 operações que são as principais só foram retiradas desse livro de Edward Edinger, que talvez seja o maior continuador da temática alquimia dentro da psicologia que Jung teve. Então, o calcináceo, não vou descrever detalhadamente todas, vamos tentar falar mais rapidamente sobre essas operações, porque a gente vai ter mais tempo para falar sobre a opus, né, em si. Calcináceo é queima de emoções destrutivas. Isso traduzindo assim numa linguagem bem mais direta e simples, resumindo bastante toda a simbologia que esse livro traz, mas no fundo, a palavra calcináceo vem de um termo que, por exemplo, para os alquimistas, todo pó, toda substância em forma de pó, né, seria um cal. Aí o termo cal que a gente usa, tem obra, cal viva, etc. Mas tudo que você queima e transforma em cinza, você está fazendo uma calcinação nela. Só que quando você queima também, você retira a água dela, por isso que vira pó. Ao retirar a água, você está tirando emoções, mas não todas as emoções que não são importantes. Então, algumas operações podem realmente tirar emoções a ponto de a pessoa ficar completamente fria em relação às coisas, mas a operação que o alquimista fazia com um objetivo específico de eliminar algumas emoções era analogamente associada a calcináceo. A mesma coisa a gente pode dizer das outras operações. O coaguláceo é associado ao elemento terra, é associado. O calcináceo, eu disse, é associado ao elemento fogo. O coaguláceo é o elemento terra e é um símbolo de quando nós realizamos, materializamos as coisas. Pessoas muito coaguláceos são pessoas que são muito terra também. São pessoas que querem ver as coisas acontecerem no mundo físico e dependem um pouco disso e são muito assim relacionadas ao que está acontecendo no mundo físico e tal. Mortificácio já é aquela relação de quando nós decompomos ou destruímos algumas coisas que não estão boas em nós, e é importante que a gente também considere esse tipo de operação, porque muitas coisas, quando a gente percebe que já não estão muito bem em nós, a gente precisa realmente eliminar. E eliminar com cuidado. Então, aqui tem um exemplo: putrefação de medos, depressões, etc. Como fazer isso depende de outras operações. Apesar de estar aqui nessa ordem de 1 a 7, não quer dizer que todas essas operações tenham que seguir essa ordem. Às vezes elas se repetem, às vezes elas aparecem em 2 momentos na opus e ela pode provocar diferentes resultados, a depender do estágio e de como ela aconteça. A solúcio está associado ao elemento água. E não é à toa que tem uma correlação também com a palavra solução, porque o elemento água é o que vai fazer a gente dar um sentimento a determinadas coisas, né? Então, o elemento água está associado a sentimento, então, a flexibilização com emoções nobres e tentando buscar soluções dentro de um nível mais emocional. A separácio, o nome já está dizendo, separando. A gente, quando estuda nosso próprio eu, a gente não pode, muitas vezes, entender ele de uma vez, no seu conjunto, no seu contexto. Não é à toa que Jung chamou a sua psicologia de psicologia analítica. A palavra analisar é quebrar, é dividir. E ele dividia a personalidade humana em subpersonalidades: persona, sombra, ânima, ânimos, self. Então, essa divisão em partes ajuda a gente não só a separar coisas que não estão combinando muito bem e não estão interagindo bem no nosso mundo psíquico, como também ajuda a gente a separar para resolver problemas separadamente, um pouco o que acontece até na didática de ensino, né? Também. Bom, o sublimácio tem a ver com o elemento ar. Elemento ar como é pensamento, como é mente consciente.
Então, tem a ver com todas as vezes quando a gente consegue perceber, ter um estalo sobre algo, né? Perceber uma solução que vá resolver um problema no nível mental. Repare que é diferente do nível emocional, que foi a solução. Então, elevando a nossa consciência, tornando ela mais sublime e despertando num nível mais sutil. Aí já não é nem no nível mais das emoções, porque na emoção é no nível astral. A sublimação é já no nível mental, mental superior e assim por diante. E próximo, chegando ao último, que já está mais do que no mental superior, já está no nível búdico átomo, que é a conjunção, que é quando você consegue a integração, a comunhão com o self, a comunhão com o seu superior. Então, essa conjunção é uma união que os alquimistas costumam falar muito, a união mística, o casamento místico, que a gente vai falar daqui a pouco, vocês vão entender. Então, isso aqui foi uma introdução, gente. Eu sugiro que vocês, se quiserem aprofundar mais, porque tem muito pano para manga, tem muito exemplo, muitos simbolismos na história da alquimia que tratadas por esse maravilhoso livro aí de Anatomia da Psique, certo? Então, a gente parte desses 4 elementos, né? E considera que dessas operações que eu falei para vocês nesse instante, 4 delas estão relacionadas com os 4 elementos. O calcináceo com fogo, o sublimáceo com o ar, o solúcio, que está meio apagadinho aqui, mas solúcio relacionado com a água e coaguláceo com a terra. Então, toda a base do pensamento junguiano tem essa origem aqui e está associado nessas relações. E não é só uma simples analogia de querer dizer assim, o fogo tem a ver com intuição, a terra tem a ver com sensação, o ar com pensamento e a água com sentimento. Tem muito mais por trás disso, porque as operações que ocorrem entre esses elementos e com esses elementos, né, também estão na psicologia de Jung. Né? E aí a gente entra justamente no que é mais importante na nossa palestra, que é o que a gente está chamando aqui de tetrameria, né? Que é justamente a divisão da opus alquímica em 4 partes. Primeiro, se a gente falou para vocês nesse instante que opus alquímica, deixa eu dar só uma saída aqui para ver vocês. Se a gente falou nesse instante que a opus alquímica é algo que está relacionado ao físico, ao psicológico, ao mental, etc. Então, a gente tem que entender nessa hora que tudo isso que a gente vai falar diz respeito a coisas que podem acontecer no físico, né? E também no nosso emocional, na nossa mente. Então, a opus alquímica nada mais é do que uma trajetória possível, e vocês vão ver que ela é genérica, a ponto de poder abarcar uma série de situações na nossa vida. Tanto pequenas situações que ocorrem em determinadas obras menores que a gente faz na vida da gente, como a gente pode atribuir essa opus à grande obra, ou à magna opus, que era o que Jung pegou da alquimia, mas que a gente pode entender que essa magna opus se assemelha muito ao Dharma dos hindus, né? Então, a grande obra que a gente tem na Terra para realizar, ela também estaria associada, mas num nível bem mais ampliado. Então, entendam que esse conceito de opus alquímica é um conceito holístico, porque ele está na parte, está no todo. Em cada momento da nossa vida, em cada situação pequena e na grande, né? Vocês vão ver que está até relacionado ao nosso próprio desenvolvimento da personalidade, né? Então, gente, vamos continuar aqui, né? Entendendo, deixa eu ver que aqui ficou já. Não consegui botar aqui no. Não sei o que foi que houve aqui que eu não estou conseguindo. Pronto. Então, nessa questão da relação com a terra, né, com o fogo, a água e a ar, a gente vai ver que vai estar presente, né, essas 4 situações aqui, essas 4 etapas da opus, e que a gente
encontra nessa ilustração, né, que é uma ilustração de 1618, né, de uma obra que é chamada Atlanta Fusions, né, e ela tem uma série de catalogada uma série de ilustrações de alquimia, e ela representa as 4 etapas da Opus. A gente vai encontrar no livro Psicologia e Alquimia, de Jung, ele falando que até um certo momento da história da alquimia, os tratados falavam apenas da nigredo, albedo e rubedo, pulava direto para o rubedo. Só que, com o passar do tempo, se percebeu o seguinte, que nunca a albedo era algo que acontecia direto. Vocês vão ver daqui a pouco, quando entenderem. E havia sempre a presença do mercúrio para fazer a conexão da albedo para a rubedo. Então, foi por isso que surgiu depois as citrinitas, como mais uma etapa. Ou alguns chamam de citredo, para poder ficar mais parecido com os outros termos, mas eu prefiro manter o termo original, citrinitas, que tem a ver com a cor amarela, com a cor amarela alaranjada de citros, né? A laranja, por exemplo, tem a ver com citros, a palavra citros, né? De amarelo, de laranja. Então, aqui nós estamos só associando aos elementos. Aqui eu acabei colocando também o símbolo da pedra filosofal. Aliás, eu esqueci de dizer que quando fala assim pedra filosofal, está se falando em algo que não é meramente físico. Então, os alquimistas já estavam querendo insinuar aí que existia toda uma filosofia, né, unindo todo e fazendo com que o chumbo virasse ouro e não era alguma coisa meramente material, ou pelo menos somente material. Mas vamos lá. Eu trouxe aqui essa tabela que ela tenta resumir. A gente vai agora seguir a nossa palestra um pouco com base nessa tabela que nós vamos falar aqui das várias etapas, né? Então, vocês veem que na tetrameria tem a cor, o planeta, o metal, o elemento, a função, o nome em grego e as palavras-chave e as operações associadas a cada etapa dessa. Então, a primeira etapa, que é nigredo, está associada à cor preta, ao planeta Saturno, ao metal chumbo, ao elemento terra, à função psicológica sensação, em grego melanoses, e melanoses associada aí à melancolia, porque é um momento, a da nigredo, assim, aquele momento em que nós tomamos contato com a nossa sombra. Tomar contato com a sombra é se conhecer um pouco mais, mas conhecer também o lado negro, o lado que não por favor, negro aqui, gente, entendam como algo com ausência de luz, nenhuma alusão racismo, nem nada disso, mas o negro aí, né, aquele lado nosso que a gente precisa trabalhar, né, e que reprimiu, né, dentro da visão de Freud, e que a gente precisa compensar com algo que não está muito bom. Então, a gente, dentro de nós temos muitas coisas que não gostamos de que os outros conheçam de nós, né? Algumas coisas que nós temos vergonha, ou coisas que nós não achamos muito válido, muito interessante. E a nigredo é esse estágio. Está no começo, muitos chamam a matéria-prima, porque é aquilo que precisa ser trabalhado. Os terapeutas, então, adoram chamar de matéria-prima, porque quando um paciente chega, ele é a matéria-prima dele a ser trabalhada, né? Naquele estágio inicial, o estágio bruto para ser lapidado, trabalhado. Então, a nigredo é aquele estado de você ficar triste por se conhecer melhor e ver que você não é aquela maravilha toda que você costumava apresentar para as pessoas com a sua persona. Porque persona é aparência, né? A persona tem a ver com aquela máscara que as pessoas colocavam, que naquele tempo que se cantava sem microfone, sem amplificação, a máscara tinha um poder de personar, de fazer o som repercutir, sair através dela. Então, persona era uma aparência, e a gente vive na persona até quando encontra a nigredo. Encontrar a nigredo, para encontrar a nigredo existem várias formas, né? Várias terapias que ajudam a gente a encontrar essa nigredo. O próprio Jung trabalhou muitas delas, e desde
perguntar ao outro como eles nos veem, o que é que eles acham de ruim que nós temos em nós, é uma técnica. Porque os outros conseguem ver aquilo que a gente não vê porque a gente oculta, a gente tem vergonha, não quer mostrar. Recursos oraculares também, né, são formas de conseguir entender mais. Os sonhos são formas de encontrar, né? Por incrível que pareça, se a gente lê muito sobre a sombra, a gente vai saber que até quando a gente faz piadinha, a gente está revelando a nossa nigredo. A gente brinca com coisas, às vezes, se a gente brinca com uma coisa e dá risada e o outro não dá risada, pode ver que aí tem alguma coisa da sombra da pessoa. E até o que a gente fala do outro. Se a gente fala mal muito do outro uma determinada coisa, repete sempre, todo mundo é chato para você. Vai ver o que é que você tem de chato, porque provavelmente você está projetando. Então, a gente projeta muito a nossa sombra, só que a gente projeta e entende que isso está no outro, não na gente. Então, é importante enxergar a nigredo. Só que, se uma pessoa consegue fazer isso sozinho, ótimo, mas se não, muitas vezes, com o auxílio do terapeuta, ele vai precisar saber dessa nigredo de uma maneira gradual, porque a nigredo é uma terapia por si só. Descobrir a sua sombra já é uma grande terapia. Você pode não passar por mais nenhuma das outras etapas, albedo, citrinitas e rubedo, você já vai estar ganhando muito em resultados fazendo isso. O próprio Jung e depois James Hillman, que também aprofundou muito sobre a alquimia na psicologia, ele diz que cada estágio desse é uma psicologia à parte. E uma técnica muito profunda é de você realmente enxergar a si próprio, até dar risada de si próprio em algumas coisas que são defeitos, porque nem tudo da nossa sombra é inconsciente. Tem coisas que a gente tem vergonha e a gente mesmo diz, não, eu não vou falar isso para ninguém, mas tem consciência. E tem coisas não, que a gente realmente esconde, faz com que a gente nem lembre mais para que a gente possa prosseguir sem ter problemas psicológicos nem emocionais, né? Então, eu trouxe aqui algumas ilustrações que ajudam e também alguns textos que ajudam a gente a refletir um pouco sobre a nigredo. A primeira eu trouxe, são sempre textos curtinhos. Esse é do livro Psicologia Alquímica, de James Hillman. James Hillman, diga-se de passagem, gente, ele chega à ousadia de dizer que ele explorou mais a alquimia do que o próprio Jung, porque enquanto Jung fazia analogias e encontrava coisas muito próximas do que ele já estava trabalhando na alquimia, o Hillman foi mais a fundo porque ele disse que a própria alquimia já era uma terapia, uma psicologia. Se não existisse Jung, se não existisse Hillman, se não existisse Edinger, se não existisse Marie-Louise von Franz, que foi outra também que aprofundou muito na alquimia, a própria alquimia já era. O próprio Jung disse isso algumas vezes, que era uma psicologia antiga, mas ele não, talvez não considerasse tão completa, né, a terapia alquímica. A Marie-Louise von Franz, sim, porque ela estudou, inclusive, mais alquimia do que o próprio Jung. Bom, a nigredo não é idêntica à matéria-prima. Não é o começo, mas um estágio alcançado. Repare que, por tudo isso que eu falei a vocês, poderia parecer que é só o estágio de depressão. Não é um momento, né, que a gente está vivendo, é um processo terapêutico, de descoberta de nós mesmos, de autoconhecimento. Então, não é nem só coisas sombrias que a gente aprende com a nigredo, também coisas boas. Então, o processo genérico é um processo de autoconhecimento. O preto é, de fato, uma realização. É uma condição de algo que foi trabalhado, como o carvão, é o resultado do fogo atuando numa condição ingênua e natural da madeira. E aqui a gente tem uma frase de um livro que é de um teosofista, né? Murilo Nunes de Azevedo, vocês conhecem muito, porque ele também traduziu vários livros de teosofia e de outras filosofias. Ele escreveu sobre a essência da alquimia. Recomendo esse livro, muito bom também. E ele tem essa passagem que está relacionada com a nigredo e eu trouxe. O sepulcro hermético é veículo da divina vida, que está morta dentro de nós e, ao mesmo tempo, é morte de si mesmo, do eu. Então, essa morte de algo que Jung chamava de ego, para que a gente possa cada vez mais se aproximar do self, não é o ego
teosofia, que o ego da teosofia está mais relacionado com a alma, mas na visão de Jung, nós temos que trabalhar essa nossa personalidade e, de certa forma, através do putrefácio, que está associado a nigredo, putrefácio e mortificácio. Aliás, nas obras alquímicas, no campo físico, não existe a operação mortificácio, né? Ela só é chamada mortificácio quando já envolve seres vivos, né? Mas na teosofia a gente sabe que tudo é vivo, até os elementos materiais. Então a gente amplia um pouco entendendo que mortificácio é quase que análogo a putrefácio, se a gente entende que tudo tem vida, né? Tudo tem vida no universo. Aí aqui algumas ilustrações só para a gente perceber como apareciam essas operações, essa obra dentro das ilustrações alquímicas antigas, aí os planetas, etc. Reparem que agora vocês vão entender essas cores aqui daqui a pouco, porque eu disse a vocês que a gente, quando descobre o que existe de negro, de ruim em nós, diga-se passarem até o Jorge Lucas, né, ele usou muito isso, né, quando ele falava do lado negro da força, o lado brilhante da força, o lado da luz e tal. Mas aqui a gente está vendo que existe coisas positivas fora desse círculo que a gente pode sair desse casulo e vislumbrar, né? E aqui fora a gente vai encontrar a Lua e o Sol, e vocês vão entender por quê. O Sol, a Lua associada ao albedo, o Sol associado a rubedo. Aqui digamos assim, um retorta, né, como eles chamavam, e aqui um casal, né, morto, vamos dizer assim, dentro da água, então, de certa forma, sofrimento, tristeza, né? Aqui é importante que a gente entenda que toda vez que a gente fala em nigredo, tem que falar também da cauda pavonis. A cauda pavonis é a gama de cores e de realidades que estão também dentro do inconsciente. Segundo as obras de Jung, a sombra é o que está já mais próximo do consciente, a parte do inconsciente mais próxima do inconsciente. É como se fosse uma porta. Quando a gente abre para a nossa sombra, a gente abre uma porta de coisas maravilhosas que tem por trás. A gente sofre no começo por um tempo, né? É até algo que acontece no físico também. Quantas pessoas não tomam remédios homeopáticos, começa a eclodir coisa na pele, até que depois fica bem revigorada e começa a descobrir talentos físicos que nunca tinha antes. Então, a cauda pavonis é exatamente isso. É uma representação que existia na época da alquimia para mostrar essas multicores de realidades dentro da nossa psique que pode ser trabalhada e estimulada uma vez que a gente desbloqueia, que a gente cria essa amplitude de autoconhecimento, né? Algumas ilustrações aí para mostrar um pouco isso. Eu trouxe aqui ilustrações do experimento do prisma de Newton, né? Que tanto ele mostra como a luz branca se divide em várias cores, em 7 cores, né? Quando passa pelo prisma, como você pega as cores todas e quando você gira fortemente, elas voltam ao branco, elas ficam branco. Então, de certa forma, o que a gente vai mostrar aqui é algo que acontece nas cores pigmento. Quando a gente mistura todas as cores, o que a gente faz? Cores pigmento, elas têm uma síntese subtrativa, que subtrai a luz. Quanto mais você mistura, vai diminuindo a luz. Então, você tem uma nigredo, porque as pessoas estão reprimindo os seus talentos no preto, que é a sombra, deixando de fora todas as coisas que a gente tem para fazer. E nas cores luz, a gente tem o inverso. A gente pega justamente essas cores e transforma em luz, né? Por causa do albedo, que é a obra que vem depois, o estágio da obra que vem depois, né? Então, deixa para a gente falar da albedo, que é cor branca, relacionada à lua, à prata, à água, sentimento, a função. Leucoses, que é leu, tem a ver com branco, né? Tem a ver também com os glóbulos brancos, não eram? E você vê reflexão, purificação, cognição e solução é a operação associada. Então, no momento em que a gente passa a se conhecer melhor na nigredo,
a gente se volta para o entendimento melhor da gente e a gente continua naquela de refletir sobre o que a gente está vivendo. Não adianta simplesmente descobrir que tem defeitos e se achar a pior pessoa do mundo sem buscar o lado bom que a gente tem. E olhar para o espelho, um espelho banhado de prata, né? Ou pelo menos de uma pintura prateada, e faz a gente enxergar a nós mesmos. Faz a gente enxergar o lado bom e o lado ruim, faz a gente também ver com mais detalhes aquilo que a gente antes negava e dizia assim, tem tudo só de ruim aqui nessa Nigredo, mas tem coisas boas. E ao refletir melhor e olhar para o espelho, a gente vai ter um sentimento sobre aquilo, e esses sentimentos vão brotar. Pode ser que haja choro, porque a terapia da albedo é uma terapia maternal, é como se fosse uma mãe querendo consolar vocês de uma coisa, né, ruim. Curiosamente, James Hillman associava a albedo ao chakra laríngeo. O chakra laríngeo é prateado e azulado. Ele diz que tem alguns... Ele associa a cor da albedo ao azul claro e ao branco. E realmente, se vocês forem parar para pensar, esse chakra é o chakra associado à purificação das energias. Ela vem de lá de baixo, passando pelos quatro primeiros chakras. Depois de passar pelo cardíaco, ele chega aqui e tem que purificar para poder atingir os outros dois, que são os dois superiores. E repare que o chakra laríngeo está associado também à fala, que eu estou fazendo agora aqui. A fala e a audição. Então, é um chakra que a gente... Então, a operação albedo é uma operação que a gente realiza através da fala. Então, é a terapia por excelência. É o momento em que você fala e aquela fala é um desabafo. É falar com um amigo e aquele mais próximo que você tem a quem dizer, né? Poxa, eu descobri que eu sou assim, não sou assado. Aí vem um amigo e diz, não. Aí a audição também entra. Então, essa relação da comunicação num processo emocional, a albedo vai fazer você tornar o preto que tem dentro de você em algo mais luminoso, trazer à tona essa luz. Então, é um momento de purificação, é um momento de ablução. É um termo que eles usam muito, que é purificação na linguagem latina, e que é uma operação também, a de ablução. Só que existem várias formas da ablução, usando várias operações também, né? E dependendo do que seja, uma coisa mais enraizada na gente ou menos, pode ser necessária uma operação mais intensa e mais constante. Aqui eu trouxe a imagem de Maria a profetisa. Maria profetisa é famosa nos escritos alquímicos porque ela era judia, mas vivia no Egito, cativa na época, e depois continuou no Egito, e ela foi a responsável, inclusive, até pelo termo banho-maria. Foi ela que, pela primeira vez, fez aquela operação de colocar uma tigela dentro da água, aquecer a água para que houvesse um aquecimento indireto. E ela trabalhou muito esse processo de purificação. Então, nas obras de alquimia, a Maria, a profeta, ela não tem nada a ver com Maria, a mãe de Jesus. Ela é sempre associada ao albedo por ser a primeira alquimista da história. Muitos dizem que ela não seria autenticamente alquimista, porque ela trabalhava muito mais com alimentos para a culinária, vamos dizer assim. Mas ela também utilizava seus conhecimentos para criar remédios. Então, não podemos tirar ela dessa classificação tão bonita e tão interessante. Então, agora, considerando a proximidade do Dia das Mães, então, o momento da albedo esse, é o momento que estamos nos aproximando desse momento, desse clima bem maternal e tal. E aqui a gente tem algumas representações, vamos ver daqui a pouco também a presença sempre quando tem uma rainha vestida de branco, ou até mesmo uma rainha, nem sempre até vestida de branco, vocês vão ver talvez a representação ali da albedo nas ilustrações alquímicas. Eu trouxe esse trecho do livro Estudos Alquímicos, de Jung, que ele diz assim: a água divina possui uma capacidade de transmutação em geral. Ela transforma pela ablução miraculosa o nigredo em albedo. Vivifica o que está morto.
ressuscita os mortos, obtendo por isso a virtude da água batismal no rito eclesiástico. Então, no cristianismo, porque Jung usava muito a referência ao cristianismo, dizendo ele que sempre tinham representações cristãs para tudo que a alquimia trazia, e realmente, nesses escritos cristãos, o batismo está associado, né? A purificação através da água, a purificação através das emoções, a purificação através de um ombro amigo, uma pessoa que tenha a ajudar o outro que está sofrendo por algo que ele descobriu dele próprio, ou descobriu do outro, ou descobriu da vida, e tem alguém ali para poder conversar, trocar ideias, certo? Do livro de Murilo Azevedo, eu trouxe essa passagem que é retirada de Mary Atwood, né? Do livro Filosofia Hermética e Alquimia, de 1850. Ele tem trechos desse livro e eu trouxe essa passagem que diz: a Eva que Adão gerou e que observou como sendo uma imagem da sua própria alma, a ideia absoluta do belo, da imagem divina, a razão pela qual ela é passiva, macrocósmica e efêmera é devida à sua falta de consubstancialidade. Então, você vê que ela já está se sutilizando, saindo do denso, e ela tem aí uma associação forte com a ânima. Então, Jung dizia que a albedo está associado à ânima, aquele lado feminino que todos nós temos. Curiosamente, Jung dizia que na Cisígia, que é a relação ânima-ânimos, o homem tem o ânima e a mulher tem o ânimos, que é como se fosse a visão do masculino para a mulher, é o ânimos, a visão do feminino para o homem seria o ânima, ou seja, toda aquela visão inconsciente que nós temos. Mas Hillman, desenvolvendo um pouco mais as teorias, acabou concluindo que nós todos temos ânima e ânimos. É um lado mais racional, um lado mais afetivo, mais emocional. Então, podemos dizer que sim, realmente está associado ao ânima em todas as pessoas. Tem até um livro de Marie-Louise von Franz que ela chega a dizer que esse momento da albedo seria o ânimos para a mulher e ânima para o homem, mas Hillman não concorda. Eu estou mais com Hillman nesse sentido de dizer que é o lado mãe, é o lado afetivo, mesmo que seja feito por um homem, mas é o lado afetivo, humano, maternal, que tem dentro de nós, que vai estar atuando aí. Bom, na fase citrinitas, como eu disse a vocês, da Opus, que não existe nem em muitas obras, mas não diretamente com esse termo citrinitas, mas várias obras alquímicas incluíram depois, por conta da presença do mercúrio, fazendo a mediação entre albedo e arrubedo. Então, citrinitas é de cor amarela, associado ao planeta Mercúrio, o metal Mercúrio também, o elemento ar, a função pensamento, ou mente consciente, né, na visão junguiana, em grego se chama xantoses, e está associado ao despertar da matéria, da maturidade, o sublimácio. Então, é o momento em que a gente usa a razão, porque passou o momento de sofrer por aquilo que nós descobrimos de nós mesmos, chegou o momento que a gente refletiu e se consolou com aquilo e viu que aquilo não é de todo tão ruim, porque é só uma etapa da Opus, é uma etapa da vida da gente, a gente pode trabalhar aquilo e melhorar e a cada instante fazer isso e tal. Vem a razão que vai dizer, não, e agora eu posso fazer o quê? O que é que eu posso fazer na minha vida para que aquilo que eu achava que era ruim e que eu percebi que era ruim e que já comecei a processar, vi que tem coisas boas, né? Como é que os outros veem isso também? Porque às vezes algumas coisas que a gente vê como sombra, os outros não veem, ou vice-versa. Então, é o momento de parar para pensar, de refletir com a mente consciente, estar mais presente, trazer à tona a mente consciente aquilo tudo. E é a mediação que o Mercúrio faz. O Deus da conversa, o Deus... Então, você não para a sua terapia aí. Você pode passar um tempo na albedo durante esse processo terapêutico, mas quando você chega ao citrinitas, você já está provavelmente já perto de receber a alta. Não precisa chegar até a rubedo para ter a alta, porque o citrinitas é você pensando por você mesmo,
sobre o que precisa acontecer na sua vida. A opus alquímica é similar ao processo de individuação que Jung chamava. É um processo em que você, não confundam com individualização da teosofia, nem o fato de tornar a pessoa mais individualista, não. Ela vai se tornar mais indivíduo, ela vai ser mais ela. Ela vai se conhecer e vai ser mais ela, sem tanta influência dos outros e sem tanta repressão de outras coisas que achou que não estava bom. Então, aquele momento de conhecer-se com a mente consciente e fazer fluir o próprio eu é o momento das citrinitas. É o momento em que você ganha autonomia para você mesmo seguir na sua vida sem precisar, muitas vezes, de um terapeuta, um amigo. Vai continuar tendo isso, mas sendo alguém que pode andar com suas próprias pernas. Eu trouxe aqui uma ilustração que ela, de certa forma, aparece muito. Tanto aparece muito que eu vou mostrar 3 versões. De um lado a gente vê a água prateada, do lado direito, do lado esquerdo a gente vê a água dourada, em todas as ilustrações. Fontes com a água prateada à direita e dourada à esquerda. E uma figura de uma pessoa. Repare que isso daria a ideia a gente de que existem 2 etapas aqui. Passado o processo da Nigredo, teríamos 2 etapas. Repare que a Nigredo está representada aqui também com a cor preta nos trajes deles, né? Mas, se você for para ver, essa transição do prateado para o dourado, ela está acontecendo graças a essa figura aqui de uma pessoa que contém uma espada, que é símbolo do elemento ar. Espada, que no tarô é o elemento ar, então, e o metal também corresponde ao elemento ar nos 5 elementos da filosofia chinesa. E uma pessoa que está aí como guardião. Ele é o representante do Mercúrio aqui no meio, que faz a transição entre a emoção e a mente, entre a emoção e a mente superior. Ele é a mente inferior que vai estar fazendo essa conexão, né? Dentro de uma linguagem teosófica. Aqui, mais uma vez, a representação de um Mercúrio aqui, apontando para o meio aqui dessa transição, em que a gente vê a Lua e o Sol, né? Então, é a grande representação dos citrinitas aí ligada a Mercúrio. E a gente vai ver que a própria representação do tarô também tem uma carta aqui associada a esse momento aí, que até no tarô de Aleister Crowley eles chamam de alquimia, a temperança, que é digamos assim, a passagem, né, de uma taça para outra aí, e é justamente a representação dessa transição. No livro de Hillman temos essa passagem associada a citrinitas. Diga-se passagem, o livro de Hillman é o que mais fala sobre citrinitas, porque se os outros livros todos não abordaram, ele sentiu a necessidade de uma abordagem mais completa sobre esse assunto, né? Então ele diz: albedo procura integrações mentais citrinitas, né? Das perturbadoras emoções amarelas da transferência por meio de grades psicológicas. Ainda assim, cada nova grade, cada novo refinamento analítico continua a polir ainda mais o espelho da albedo, de forma a podermos enxergar mais claramente. Mas o que enxergamos é ainda a face humana, e o que ouvimos é ainda a linguagem humana. Querendo mostrar que é uma transição. Nós nos tornamos mais conscientes daquilo que nós vemos de nós mesmos, mas ainda vemos o que precisamos para nos transformarmos em algo mais do que humano, ou algo superior àquele estágio, né? Então, de certa forma, aí está mostrado a transição que é o Mercúrio, né? No livro de Murilo Azevedo, a gente vê, é necessário, antes de ir até a vida consciente, citrinitas, consciente aí no caso, no sentido, né, de ter consciência do que está acontecendo, que a vontade e o propósito fiquem perfeitamente puros e simples no retorno da razão à primeira causa. Ele, como não falou muito sobre citrinitas, eu peguei esse trecho que fala justamente o momento
que ele diz que para termos consciência precisamos da purificação, que é o estágio da albedo. Trata-se do despertar para uma nova realidade. Esse despertar para uma nova realidade é os citrínitas. A nova realidade já é albedo. Mas, de alguma maneira, abrir a mente, preparando a mente para esse novo estágio da obra, né? Que é albedo. E agora vamos falar dela, que é o último estágio, que é da cor vermelha, o planeta associado ao Sol, o metal ouro, o elemento fogo, a função intuição, o termo em grego iosis, as palavras-chave iluminação, casamento, alquímico e calcináceo. Então, se nós estávamos passando por todas essas etapas, a Rubedo seria o momento em que nós alcançamos aquela plenitude, né, do eu. Ou seja, é o momento em que, segundo na linguagem junguiana, é o momento em que ocorre o perfeito casamento entre o ego, né, e o self. É o momento em que o consciente e o inconsciente dialogam com facilidade. Nós não temos mais muitas coisas tão significativas assim no nosso inconsciente, escondidas. Quase tudo já está mais consciente. Isso considerando a opus alquímica como algo macro na nossa vida, num processo de evolução, né? Num processo psicológico evolutivo, como nós falamos no título da palestra. Então, uma figura das mais representativas da Rubedo é a Fênix, que renasce das cinzas, passa por uma calcináceo, né? Morre na Nigredo e passa por uma transformação em fogo e tal, e depois chega a Rubedo queimando e com toda a sua exuberância e tal. É uma representação mitológica. E se eu falei das terapias de cada uma, eu diria que na Rubedo a gente tem uma forma terapêutica, algumas formas terapêuticas bem específicas, né, da Rubedo, que é o uso de mandalas, a meditação em si, né, o aprofundamento, né, no eu, a própria imaginação ativa, que era como Jung chamava uma técnica que a pessoa tentava buscar sonhar acordado, criando fantasias positivas para o futuro, então já pensando no futuro, criando a sua própria realidade futura. Então, eu acho que é um estágio em que você conquista, né, uma outra realidade. Né? Aqui eu estou mostrando os 4 estágios, todos eles. Uma ilustração do lado que mostra 3 aves, somente as 3 estágios. Eu acabei me arvorando a fazer uma 4ª ave que representaria os citrínitas para não ficar faltando, né? Com essa mania minha de completar as coisas das ilustrações. Aqui a gente vê os 4 estágios presentes, né? As ilustrações aqui do lado. Os 4 elementos associados, né? 4 planetas aqui, né? Saturno, Lua, Mercúrio e Sol. E eu diria a vocês que também poderíamos associar aqui a esses, né? As 4 naipes, né? Ouros, copas, espada e paus, né? As 4 figuras da corte, né? O pajem, a rainha, o cavaleiro e o rei, o cavaleiro sendo o intermediário. E aí se a gente disser o cavaleiro de espadas, ele é duplamente elemento ar, né? A dama de copas, a rainha de copas, ela é duplamente elemento água, e o pajem de ouros duplamente elemento terra, e o rei de paus duplamente elemento fogo, porque existe o simbolismo do fogo nos naipes e o simbolismo do fogo nas figuras da corte do tarô. Então, todo um simbolismo aí associando as várias artes, as várias artes divinatórias e tal. Eu trouxe essa frase aqui, importantíssima, para que a gente possa entender. Repare que um dos tarôs mais famosos foi de Rider-Waite. O Waite é esse aí, Arthur Waite, que fazia parte da Golden Dawn, né, Aurora Dourada, que tinha muita ligação com a alquimia. Ele fala dessa linguagem alquímica das cores e ele diz o seguinte: atingindo a putrefação, nigredo, de nossa semente prima matéria, o seu fim,
o fogo pode ser aumentado até que cores gloriosas façam a sua aparição, as quais os filhos da arte chamaram de cauda pavônios ou cauda do pavão. Essas cores vão e vêm, pois o calor administrado se aproxima do terceiro grau, e quando amadurece, assume uma brancura perfeita chamada tintura branca, albedo, a qual transmuta os metais inferiores em prata e é muito poderosa como remédio, mas como o artista sabe muito bem que é capaz de uma mistura superior, continua a aumentar o fogo até a substância adquirir uma cor amarela e depois uma tonalidade laranja ou cidra, citrinitas. Dando prosseguimento, ele aumenta audaciosamente o calor até o quarto grau, quando a matéria adquire uma vermelhidão como o sangue, rubedo, formado de uma pessoa saudável, o que é um signo manifesto de uma mistura perfeita e apropriada para os usos pretendidos. É importante que a gente entenda que no simbolismo alquímico, por incrível que pareça, algo dourado era mais importante, mais interessante do que o ouro em si. Era por aí que a gente vê que o interesse deles não era somente um interesse comercial, como muitos diziam. Queriam ganhar um dinheiro com ouro, ganhar mais dinheiro, etc. Não, porque eles diziam que quando você doura alguma coisa, você está transformando aquela coisa. Pode até parecer assim, não, mas é uma coisa superficial. É superficial se a gente não entende o significado desse douramento que ele está falando. Não é um douramento simplesmente superficial. Um exemplo que James Hillman fala é de você pega um chumaço de algodão e molha numa tinta vermelha. O termo que eles usavam era tintura, né? Você banha numa tintura. Ao banhar um chumaço de algodão branco numa tintura vermelha, ele vai se tornar vermelho para sempre. Dificilmente você vai conseguir. Se você conseguir separar a tinta vermelha do chumaço de algodão, esse chumaço de algodão já não vai ser o mesmo. Você vai destruir ele num nigredo para começar tudo de novo. Então, mudar no sentido de tinturar, de dourar, é nesse sentido que Hillman dá como exemplo. De você molhar no chumaço de algodão e alterar e transformar internamente, fazendo alusão a essas mudanças que a alquimia trazia. Eu trouxe aqui rapidamente umas ilustrações, só para ajudar a gente a ver como eles mostravam. Vocês conseguem ver o meu cursor, não? Só para eu saber se estão conseguindo enxergar o que eu estou apontando. Sim, eu consigo, Marco. Sim. Pronto, ótimo, sim. Ótimo. Então, aqui é uma banheira numa água preta, em que você vai ver aqui uma pessoa, um corvo aqui caído. Então, isso é a representação da Nigredo presente aqui. E todo um processo acontecendo de uma pessoa tentar se descobrir banhando-se nessas águas escuras, que é como se fosse o resíduo, né? A gente sai, se uma pessoa sai aí, essa água preta aí não é como se ele estivesse entrando já na água preta, é como fosse o resultado do que vai precipitando, do que vai coagulando, né? No processo alquímico, né? Aqui é de novo aquela ilustração que eu mostrei para vocês, agora mostrando como ela era ambientada e às vezes até mostrando ambientes em volta que poderiam digamos assim, significar essa ligação entre essas três etapas da albedo, da opus alquímica. Aqui a gente vê a figura de um dragão com 3 faces, cada uma com uma cor diferente, a rubedo mais em cima, mas mostrando que tem aqui a representação da nigredo e da albedo. Aí você diz, mas não tem as citrinitas, a cabeça da citrina, mas o que é que vocês veem aqui nesse pescoço? Que essa cor amarela que é a citrinitas, é exatamente a conexão que está sendo feita aqui, né? A mente, digamos assim, conectando esses estágios ali na ilustração e mostrando que ela está presente mesmo, não sendo separada como uma parte da opus, e depois sim, por conta de ter uma perspectiva mais detalhada, né, na utilização da psicoterapia. Aqui a gente tem um pavão, né, que representa o estágio em que você tem todas as habilidades, aí você vê pessoas fazendo arte, tocando instrumento, etc., mostrando as habilidades que a gente desperta quando faz o nosso nigredo eclodir e mostrar o nosso interior,
não só as coisas ruins, né? Aqui a gente já vê a rainha de branco, né, que representa a albedo, né? Aqui a gente vê um anjo de amarelo com a cor mais, digamos assim, presente aqui, trazendo uma túnica vermelha para alguém que já está ficando, saindo do preto, passando pelo laranja aqui, vermelho, etc. E aqui, por último, um rei representando o Rubedo, com um carro de dourado aqui, celestial e tal, atingindo um estágio. É meio machista isso, né, gente? Mas convenhamos, é uma representatividade assim, né? O rei aqui, né, como representando a... Não tem como apagar mais isso da história, talvez fosse no dia de hoje, já não se usasse esse tipo de simbologia. Mas é interessante a gente entender, compreender o simbolismo que se procura por trás de cada uma dessas imagens. Aqui eu tenho uma imagem de o sol, o rei, vamos dizer assim, a rainha, aqui já tem uma figura negra, acho que achei interessante isso também, e a lua sobre ela, então mostrando tanto a lua quanto o rei matando esse dragão. Nas representações alquímicas, geralmente o dragão representa a Nigredo, ou a sombra, ou as coisas que a gente precisa eliminar. Então aqui achei interessante trazer para vocês perceberem que às vezes a gente olha certas ilustrações alquímicas e não entende o significado. Claro que eu não teria condições de dar um curso que explicasse cada ilustração e mostrar. Isso é uma coisa de estudo muito mais profundo, mas tem muito mais detalhes da simbologia alquímica. Eu trouxe alguns que seriam mais fáceis de entender depois de termos falado da Opus, né? Aqui é uma outra ilustração, que é de 1652, de um livro chamado De Theatrum Chemicum Britannicum, que é uma coletânea de imagens e de textos de alquimia feita, né, na Inglaterra por volta de 1652. E dentre essas obras tem a obra de Ripley, George Ripley, que é um alquimista famoso, e que ele representa dessa maneira, né, a grande divisão existente entre Sol e Lua, e que precisa ser unida. Eu até trouxe aqui um facsímile da capa, né, da capa dessa obra, e acrescentei aqui o símbolo da pedra filosofal, que sentia um pouco vazio, coisa de arquiteto. Sentia esse aí círculo branco vazio, de certa forma mostrando que a pedra filosofal é realmente esse ponto de união que conecta e que faz com que até esses dragões aí se atrapalhem, mas que, de certa maneira, busca encontrar um resultado de união. Eu trouxe aqui um quadro que para mostrar aquilo que eu disse a vocês, que a alquimia a opus alquímica, ela é holística, e sendo holística, ela traz a parte e o todo. Então, se a gente for ver nossos estágios de desenvolvimento da personalidade, na nossa vida, a gente tem presente esses estágios também da Opus, né? Nós vemos em alguns livros falar que, por exemplo, a Nigredo associa-se a período de 0 a 14 anos, um período mais físico, de entendimento do físico. Se dividirmos os ciclos de Urano, que tem 84 anos no total, em 12, né? O primeiro sexto do ciclo de Urano corresponde a Nigredo. O segundo sexto, que é de 15 a 28 anos, corresponde ao Albedo, né? Mais associado ao astral, em que as emoções, o corpo astral está sendo mais trabalhado, equilibrado, etc. Aos 29 anos, depois do retorno de Saturno, a gente já tem o amadurecimento. Repare que amarecer, né, também é amadurecer, né? Então, esse amarelo do Citrinitas tem a ver com esse amadurecimento no nível consciente, né? E, por último, já lá para os 84 anos, que a gente tem, digamos assim, simbolicamente, nas condições físicas e psicológicas estruturadas para a gente no mundo físico, naquela encarnação, nós temos algo mais próximo, com a possibilidade de chegar a Rubedo. Por isso que muita gente diz que com a fase mais avançada da idade que a gente vai realmente ter digamos assim, alcançar um nível. Claro que isso eu não estou querendo dizer que a gente não consiga
várias rubedos menores, né, em vários estágios da nossa vida, em vários momentos da nossa vida. Tá? Como algumas frases de rubedo a gente encontra, né, no Psicologia Alquímica, né, aqui a gente tem essa que Hillman falou, né, que é: rubedo é imaginada como um momento final da opus, não porque um resultado foi finalmente alcançado, o rei, o ouro, o elixir, mas porque o vir a ser é ultrapassado e o ser é liberto da imobilidade estática. Então, repare que aí está claro que a gente pode chegar a rubedo sem ter atingido o seu grande objetivo na vida. Na verdade, atingir rubedo é atingir a condição de poder se transformar e ter uma maior autonomia nessa transformação, maior ainda do que aqui a Citrinitas permitia, porque a Citrinitas só é a ponte de conexão. Quando a gente chega na rubedo, essa conexão já aconteceu. A gente conseguiu o casamento interno. Então, esse casamento interno, o casamento alquímico, aconteceu. Então, é bom que a gente entenda bem isso, para que a gente não ache que o estágio final é rubedo, porque ainda estágio final que eu digo assim, a meta única final é a rubedo. A conexão entre nossas emoções, nossos sentimentos, nossas intuições e até o nosso físico são importantíssimas. E dentro dessa perspectiva ampliada que a gente pode enxergar a opus, a gente pode dizer que nós estamos vivendo uma nigredo, presos dentro de casa, e nessa nigredo nós estamos conhecendo digamos assim, a ânima do nosso mundo, né? A anima mundi, que, diga-se passagem, anima mundi foi o termo que Jung achou próximo do que ele chama de inconsciente coletivo. Então, esse anima mundi, o que está acontecendo com a gente hoje, a realidade do que o mundo está vivendo, é um pouco de conhecer as coisas que a gente ainda não sabia lidar muito bem nas relações com as pessoas, no convívio conosco mesmo. Muita gente que não está aguentando ficar dentro de casa porque não tem o que fazer. Quanta coisa tem para fazer, quanta coisa precisa ser trabalhada. Claro que a gente tem que compreender que cada pessoa tem um caminho diferente. Mas este é o momento de descobrir esse caminho. Esse é o momento de descobrir como sair do nigredo para o albedo, porque só isso já é uma grande vitória, porque é um alívio, né? Bom, aqui nós temos essa frase última que a gente tem citada de outros livros, né? A gente tem: o ouro alquímico é a primeira luz paternal concebida. Vocês vão entender daqui a pouco o que é que essa luz paternal tem a ver. Tem a ver com teosofia. É a semente metafísica do ouro mineral, certo? Então, ela é algo que transcende ao físico. É a luz da vida difundida pelo corpo do buscador. É também aquela energia que faz a gente se transformar, mudar e tal. Que às vezes vinda de outro ser mais evoluído que nós. Ou nós mesmos mais evoluídos, nosso eu superior. É de um brilho purpurino. O buscador, nesse ponto da relação, é o adepto, o descobridor. Olha só que interessante, porque aí está fazendo alusão a uma coisa que na teosofia a gente entende como as 3 emanações ou 3 efusões. Olha aqui, eu trouxe as cores que poderiam ser associadas a essas. Claro que essas são cores simbólicas, só para a gente fazer a conexão. Aqui a gente tem as 3 manifestações do Logos, a primeira, a segunda e a terceira, sabendo que a terceira manifestação é que primeiro acontece, a gente tem aqui associada a nigredo, uma cor, eu não botei totalmente preto para não perder essa corzinha preta aqui do meio, mostrando que está se densificando, se coagulando, coaguláceo aqui, tá vendo? Mostrando a nigredo que não estava presente. Então, repare que essa simbologia é a simbologia da criação do universo, da criação do mundo do ponto de vista teosófico, né? E aí a gente tem aqui albedo, né? Repare a figura do amor, sabedoria e tal, é presente aqui, e vem encontra nesse ponto com a nigredo. E daqui até aqui a elevação da mente, né?
de um estágio menos consciente para mais consciente, para poder conseguir ter condições do Pai chegar até nós, o Pai, que é a primeira manifestação do Logos. Então, fazer essa conexão. Então, repare como tem muito a ver com o que a gente falou nesse instante. Então, você diz assim, por isso é que, de certa forma, você veja que os Citrinitas, apesar de ser um estágio importante, e ser associado aos 4 elementos, ser associado à quaternidade, aos 4 elementos na Terra, etc., ele tem uma participação diferente aqui, uma participação de conexão, né? Então, por isso que eu acabei fazendo essa correlação que eu encontrei no livro de Murilo, falando mais sobre isso, né? Que é um teosofista e trouxe essas conexões. Ainda nesse livro tem essa outra parte que ele diz o seguinte: o homem iluminado, o adepto, tem uma aparência externa diferente. Ele passa a brilhar com uma luz dourada, resplandecente. A sua aura amplia-se enormemente. A ideia de seres iluminados nas mais diferentes tradições contém o mesmo símbolo de uma luz transcendente que muitos não percebem. É uma auréola dos anjos, dos santos. Repare que eu frisei aqui, né, o grifo é nosso, auréola, né, a palavra auréola. Por que chamou auréola? Por que não é luz, luminoso, etc? A auréola está associado, sim, a esse conceito de ouro como metal nobre, luz dourada, etc. Então, esta representação simbólica também está mostrando aí a conexão filosófica que a gente encontra na alquimia e nas origens lá de todas as tradições antigas desses termos, dessas simbologias utilizadas, né? E aqui eu trouxe uma ilustração para ajudar um pouco até a gente compreender, até com os corpos sutis, né? Eu gosto sempre de utilizar esse modelo dos corpos, né? O corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral com seu ovoide aqui, né? De cores. Aqui o corpo mental inferior, o mental superior, o búdico e o átmico. Aqui esses ciclos são a mônada, que permeia todos, né? O ser que não teria corpo, mas que estaria presente em tudo. E aí, nesses 2 estágios, que é o físico, vamos dizer assim, é nigredo, né? Albedo associado às emoções, ao corpo astral, os citrínitas ao corpo mental inferior aqui, e a partir do mental superior, considerando que aqui a gente tem o manas, o mental superior manas, buddhi, atma, os 3 juntos, como representação dessa rubedo, que já é assim um ser vivendo os objetivos da alma, vivendo a sua realidade transcendente, não a realidade da personalidade, que é formada por esses 3 corpos aqui, mas a realidade da alma, a realidade espiritual. Eu trouxe isso aqui, mas não vou ler com todos os detalhes, mas eu destaquei 2 partes, porque eu acho que não só tem a ver com o que eu falei, mas também com o nosso período de quarentena. O livro de Jung que eu primeiro li na minha vida foi Psicologia e Alquimia. E esse livro, ele já nas primeiras páginas, ele tem é o único livro dele que ele fala sobre uma alta psicológica. Quando é que uma pessoa se liberta de um terapeuta? Não preciso mais de ninguém, quer dizer, não preciso mais de ninguém, é exagero, mas assim, não preciso mais de alguém que fique me monitorando. Pode ser que eu até precise depois. E aqui ele diz essas 9 coisas. Se quiserem, tirem um print aí, ou depois a gente pode disponibilizar, se conseguir fazer a gravação. Mas aqui ele fala, depois de um bom conselho, depois de uma confissão mais ou menos completa, porém suficiente, depois da conscientização de um conteúdo essencial, depois de libertar-se da psique infantil. Mas esse aqui eu destaquei, por 5, depois de uma nova adaptação racional a condições de vida talvez difíceis ou incomuns, o que a gente está vivendo agora, né? Aí ele vai, depois de do aparecimento de sintomas dolorosos, também ligado à nossa... Eu não destaquei porque eu espero que não aconteça com vocês, nem comigo. Depois de uma mudança positiva do destino, exames, noivado, casamento, divórcio, mudança de profissão, etc. E depois da redescoberta
por pertencer a uma crença religiosa ou por uma conversão. E, por último, depois de começar a erigir uma filosofia de vida. Erigir uma filosofia de vida, entenda como realmente ter algo continuado. Eu entendo aí uma verdadeira rubedo. É algo continuado, não é algo que você retorne. Lembram do chumaço que ficou vermelho? Se você transitou do citrintas para o rubedo, pelo menos naquele quesito que você fez essa transmutação, você não retorna mais. Né? Você pode até não ter alcançado e pensar que alcançou. Então, alcançar esse estágio é realmente evoluir em determinado aspecto da vida. Tá? Não estou conseguindo passar aqui. Não está conseguindo passar o próximo slide. Travou. Gente, travou aqui, viu? Deixa eu sair. Marcos, acho que o horário também, né? Já está avançado. O horário já avançou. Será que é isso? Então, eu só queria colocar só o último slide para que a gente possa abrir se alguém tiver interesse em fazer pergunta. Mas ele não está querendo ir, não. Deve ser isso. Horário, será? Né? Será? Mas que o último está falando justamente de Helena Blavatsky. Insista, né? Deixa eu ver aqui só o que aconteceu. Peraí. Acho que eu sei o que pode ter acontecido. Foi pelo menos um sinal, né? Foi para poder me alertar que o tempo está... Pronto. Porque o combinado foi 1 hora, né? Desculpa. Passou quanto tempo já aí? Passou 30 minutos já. 24 minutos. 24. 24. Tá. Rapidinho, então. Eu só vou passar aqui rapidinho. Tem essa frase que é fundamental do Memórias, Sonhos e Reflexões, que sintetiza isso tudo que a gente falou. À medida que o tratamento analítico torna a sombra consciente, cria uma cisão e uma tensão entre os opostos, os quais, por sua vez, procuram equilibrar-se numa unidade. Então, repare que a síntese de todas essas etapas. Franz Hartmann diz: a química pertence ao homem terreno, porém o mais elevado aspecto da alquimia pertence ao homem espiritualmente regenerado, que passou pela morte mística e pela ressurreição da vida verdadeira e imortal. E ele tirou isso de uma frase que é de Helena Blavatsky. Helena Blavatsky, nesse livro que eu falei, A Química no século XIX, né? Alquimia no século XIX, ela tem essa frase, e depois a outra do outro slide, que ela diz o seguinte: num aspecto superior, a alquimia professa a regeneração no homem espiritual, a purificação da vontade e da mente. Repare que aí a gente pode associar a Nigredo, depois a Albedo e a Citrintas, e por último, o enobrecimento de todas as faculdades da alma. E ela, nesse mesmo tratado, ela diz: a verdadeira alquimia é um exercício do mágico poder do livre-arbítrio na natureza espiritual do homem. Por isso é que a alquimia não pode ser praticada a não ser por aquele que renasceu em espírito. Ou seja, atingindo um estágio mais elevado, ele tem mais controle sobre essas operações. Antes disso, a gente pode, no máximo, conhecer a trajetória e tentar regular e compreender melhor. Chamo a atenção de vocês para esse fundo aí, que é um céu, em que observem como ele aparece, todas as cores da Opus estão presentes aí nele, né? Então, achei interessante colocar ele como fundo para que ilustrasse isso. Isso aqui é uma bibliografia. Eu vou depois disponibilizar de alguma forma, eu vou disponibilizar no site aliás, no Facebook, né, na página da Loja Kutume, mas eu trouxe aqui algumas ilustrações dos livros que a gente utilizou, né? 2 livros aqui de Marie-Louise von Franz, que, diga-se de passagem, foi quem estudou a alquimia para Jung e trouxe muitas coisas interessantes. Aqui,
na biografia de Jung dela, escrita por ela, ela fala mais de alquimia do que de Jung propriamente. Depois, o livro que eu mostrei a vocês, O Anatomia da Psique, de Edinger. Esse livro que é fantástico, é um livro cheio de ilustrações, muitas ilustrações para se estudar a alquimia, e que ele foi lançado em português. Um livro importante, O Segredo da Flor de Ouro, né? Onde eu falei para vocês, tem a alquimia chinesa, né? Os estudos alquímicos, Psicologia e Alquimia, Mysterium Conjunctionis, que o próprio Jung considera como a magna opus dele, que é nesse livro que ele, já perto do fim da vida, ele escreveu em 3 volumes e traz as conjunções de tudo que ele estudou e o que ele associa com a alquimia. 2 ensaios de Aniela Jaffe, todos 2 falando da alquimia lá dentro em um dos capítulos, e talvez seja a melhor coisa para começar a estudar, porque ela fala de uma maneira bem didática, bem compreensiva. E aqui alguns livros de alquimia propriamente, né? Que é o Guia Prático de Alquimia, A Magia dos Metais, os 2 livros também de teosofia utilizados, o Glossário Teosófico, A Ciência Oculta em Medicina, de Franz Hartmann, e os livros Isis Sem Véu e A Doutrina Secreta, com muita citação da alquimia também. Então, gente, é isso. Eu vou deixar agora em aberto, se ainda resta algum tempo, para, se alguém quiser, não sei, o tempo está muito curto, mas se alguém quiser fazer alguma colocação ou alguma pergunta, a gente puder responder, fiquem à vontade. Marcos? Oi? Oscar? Sim, Oscar. Tudo bem? Meu primo. Tudo bom? Tudo jóia. Parabéns, mais uma vez. Obrigado. Não, fantástico. Eu não sei se o tempo quem faz somos nós, ou é um tempo que é determinado, porque eu sou um século XX, você sabe. Então, não sei se nós temos tempo para expandir isso, se você tem tempo, ou se as pessoas têm tempo. Mas eu queria fazer uma pergunta, Marcos. Na verdade, é uma pergunta mais ampla, né? Dentro da alquimia, dentro que eu vi do Feng Shui, sua palestra fantástica também, e de outros estudos que você faz, né? Horóscopo e etc., tarô, né? Como você unifica tudo isso dentro de... Há uma distinção ou tudo é um conjunto único que você consegue integrar tudo isso? Olha, essa é uma boa pergunta, porque existem divergências também até sobre isso, onde que está o ponto de união. E eu posso dizer a você hoje que eu acredito que o ponto de união está naquilo que a gente estuda na teosofia, né? Se a gente sabe que existem mestres de sabedoria que evoluíram a um nível de terem uma compreensão mais ampliada no universo, eles existiram em várias épocas. Muitos deles foram alquimistas. Por isso que Helena Blavatsky disse que não tinha como se compreender totalmente a alquimia se não fosse uma pessoa num nível avançado. Então, e muitos deles falavam a mesma linguagem porque eles tinham acesso a essas mesmas realidades, com os seus poderes ampliados, com suas capacidades de compreensão do universo mais ampliada, com sua conexão com o nível acima do quaternário, do nível da alma, etc. Então, eles tinham esse acesso. Jung já não usava muito essa realidade. Ele dizia o seguinte, que era através do inconsciente coletivo que nós conectamos. No fundo, é uma outra maneira de dizer que a gente tem acesso podemos ter acesso maior ou menor a essas realidades, né? Utilizando arquétipos, utilizando uma linguagem como essa, mas se você for parar para pensar, é a mesma resposta. No fundo, o quê? As pessoas saberem que existe um nível de... aquilo que a gente já conversou, Oscar, sobre os registros acásticos, né? Sobre um mundo transcendente que a gente pode ter maior acesso ou menor acesso. Há ainda aqueles que digam, não, é porque... Também dentro da teosofia, a gente ainda pode dizer assim, que muitas coisas que eram obtidas por esses mestres, quando eram escritas, elas eram escritas, digamos assim, com codificações, né? Então estava embutido uma doutrina secreta dentro de uma doutrina externa, exotérica. Então, isso também é uma verdade, porque a gente se for extrair, como Jung fez, o estudo que Jung fez de religião comparada foi um estudo que fez ele chegar a essas coisas, essas informações. Por isso que ele
chegou ao conceito de inconsciente coletivo, de arquétipos, etc. Então, no fundo, é um caminho, né, verdadeiro. Sim. E se for buscar na história, alguns tentam dizer assim, porque Hermes Trismegisto teve contato com Moisés, Hermes Trismegisto foi para o Egito, estava no Egito, mas tinha ligação na Grécia. Ele pode até ter tido, mas mesmo que ele não tivesse esse tipo de conexão, mesmo que os gregos não tivessem bebido na fonte dos egípcios, ainda assim haveria uma conexão através desses níveis mais sutis. Entende? Então, no fundo, a confluência de várias tradições esotéricas, espiritualistas, religiosas, elas acontecem por esse nível mais profundo. Sabe? Ok, obrigado. Alguém mais? Ô, Marcos, então deixa eu aproveitar. Mais uma pergunta. Nos corpos, corpo búdico, corpo astral, né? Você fala muito que na alquimia também a colocação de cada, como te dizer, cada elemento, não sei, né? Você acha assim que como é que chama o negrito? Como é que chama? Nigredo. Que ele está bem no corpo material, corpo físico e no duplo etérico, talvez, né? Ele não atinge, por exemplo, o corpo búdico? Então, veja, é interessante que quando eu estudei Jung, eu descobri que ele tem um livro que se chama Psicologia da Kundalini Yoga, em que ele aprofundou o estudo dos chakras, né? E dos corpos sutis. O Hillman, ele trouxe à tona isso, e esse livro nunca foi publicado em português porque nós estamos com a editora Vozes publicando os livros eu acredito que seja por isso. Depois até vou procurar saber se isso influenciou o fato de não ter sido publicado até hoje o livro Psicologia da Kundalini Yoga, que são seminários sobre os chakras, né, e tal. E nessa visão, os junguianos entendem que esses primeiros chakras são chakras que trabalham justamente as emoções mais densas, que seriam associados a nigredo. E cada chakra está associado a um corpo sutil. Então, a nigredo realmente é algo que utiliza os processos que ocorrem com os corpos da personalidade, né? E então não tem da personalidade. E depois, assim, até a própria albedo já atua no corpo astral, que também ainda é um corpo denso. Sim. Então, a gente, quando chega no citrintas, como eu disse a vocês, quando chega na albedo, já está saindo um pouco, porque já chega ao chakra laríngeo, que já é acima do cardíaco. Então, a gente já está entrando num nível de purificação. A gente precisa de purificar para poder atingir níveis mais sutis. Então, é muito difícil que os corpos mais sutis, quando você está com eles trabalhados, você ainda sofra da nigredo, porque você já está abrindo os horizontes para esses níveis mais sutis. Então, o entendimento é esse. Não é que o corpo atue e tal, porque o nigredo, albedo, citrinitas e rubedo são estágios em que a pessoa pode vivenciar. A pessoa pode até estar, digamos assim, na albedo em várias coisas, em nigredo em outras, porque ainda tem uma sombra lá guardando, né, limitando ela numa área, por exemplo, na área sexual. Pode ser que uma pessoa esteja bem desenvolvida na área intelectual, não muito desenvolvida na área emocional. Então, ela pode estar em qualquer um desses estágios da opus em várias situações. Então, a gente pode entender no micro, como eu falei, e no macro. No nível mais macro, é o estágio evolutivo. Aí pode ser que de uma encarnação para outra ainda aconteça, a pessoa ainda permaneça no mesmo estágio e assim sucessivamente, entende? Entendo, perfeito. Basicamente isso. Marcos. Oi. O que você poderia... Parabéns, né, pela palestra, muito profunda, muito rica. E o que você poderia, assim, colocar em termos de Paracelso como alquimista, a contribuição dele, o trabalho dele em prol da alquimia?
Então, Paracelso, ele não só foi um grande estudioso que trouxe uma série dessas informações assim que a gente viu aqui, ele confirmou, ele afirmou, ele trouxe à tona várias coisas dessas, como ele também contribuiu para as duas outras esferas, né? Então, ele trabalhou muito na esfera também do terrestre. Vocês lembram que Helena Blavatsky falou terrestre, né? O humano e o cósmico. A gente falou muito aqui do humano, pouco falou do cósmico e do terrestre. Ele tem contribuição nas três esferas. A própria Helena Blavatsky, quando fala dessas três esferas, ela se reporta a Paracelso, né? E tanto que ele contribuiu com remédios. Ele trouxe usou a alquimia com uma função medicinal, né? Então ele trouxe contribuições fantásticas na linha filosófica. A palavra astral mesmo vem dele, esse termo astral associado ao emocional. Então, ele conseguia fazer essa conexão de correspondência entre esses três níveis muito bem. Então, Paracelso foi um gênio da alquimia, vamos dizer assim, né? Que se destacou. Vários alquimistas, né? Tem o Basílio Valentino, que é muito importante também na história, o Flamel, que também trouxe várias informações. Agora, é importante entender que muitos deles talvez falassem usando códigos diferentes para poder esconder um pouco as suas teorias, né? E eles até falavam de pedra filosofal descrevendo de maneira diferente, mas no fundo é como Helena Blavatsky disse, né? Tudo é nos três níveis, e você pode ter diferentes interpretações, você pode ter diferentes simbologias, mas muitas vezes lá por trás, na doutrina secreta, você vai encontrar o mesmo fundamento, né? Obrigado. Acho que chegamos ao final. Fernando quer falar alguma coisa? Agradecer, Marcos. Parabéns aí pela brilhante exposição, né? Uma palestra belíssima, rica, né? Com um aprofundamento, um assunto que é pouco falado, né? Pouco estudado, e você trouxe assim com brilhantismo ímpar. Muito obrigado, parabéns. E se Fernando quiser falar alguma coisa, né? Para encerrarmos. Fernando está aqui? Acho que ele não está, ele deve estar resolvendo alguma questão. Ah, tá. Então a gente convida. Fernando, você quer falar alguma coisa? Fernando? Estamos encerrando. Ele não está ouvindo, né? Acho que não. Fernando, você quer falar alguma coisa? Estamos encerrando. Está com o fone desligado. Então, convidar, né, que Fernando vai ser o próximo palestrante, dia 23, com o tema Cérebro e Espírito. É isso, Fernando? Isso. Eu queria agradecer a Marcos pela palestra. Eu tive que alternar aqui o notebook com o smartphone e eu pude acompanhar, portanto, usando os dois aparelhos. Então, eu achei bastante instrutiva e muito motivadora para que a gente possa, então, se aprofundar nesse assunto. Muito obrigado, Marcos, e a todos os presentes. Obrigado a todos. Obrigado. Fico muito grato pela participação. Pessoas aqui queridas do coração aqui presentes. Podemos encerrar com o mantra da unidade? Sim. Pode ser, Marcos? Sim. Fernando? Então, vamos aquietar a mente, o corpo. Procurando assimilar esses ensinamentos que foram transmitidos pelo Marcos. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo é uno com todos os outros. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa música aí. Valeu, Marcos.
Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite, muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Então é com o Fernando aí para encerrar. Cláudio ali. Não, eu vou esperar todos saírem. Aí, acho que ele já não está mais. Tivemos aí um público de média de 35 pessoas. Muito bom, né? Vou ver aqui se gravou depois. Eu acho que até Tereza assistiu, da loja. Iranê. Tereza Miranda é uma amiga de lá de eu Caribé. tô falando da outra Tereza, Rebouças, lá da loja. Ela tá aí ainda, Tereza. Então, Tereza Miranda. tem a Tereza Rebouças também. Aí, ó. Ela tá aí. A Malvina, vi a Malvina ali. Um abraço a Malvina. Uma colega minha da época de escola agrícola, parecida. Tereza, obrigado. Gostei muito. Obrigado. Que bom que você está aqui. Jocélio participou, né? Cláudio. Agora, se tiver a gravação, se gravou, Marcos, é bom, que a gente pode mandar para a Frame. Se você colocar no Face, né? Na loja,